Amém, irmãos? Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, te apresentamos o teu servo, o teu Leandro, que irá ministrar a tua palavra. Oramos para que o Senhor seja, Pai, com o seu coração, com a sua mente, com as suas emoções, com a sua boca, que o Senhor o guia, Pai, em tudo, em cada palavra, Deus, em cada termo. Seja, Pai, também com a tua igreja, está aqui para ouvir a tua voz, que ela, Pai, venha ter entendimento de tua palavra, guardá-la no coração e praticá-la, Deus. Porque o momento de adoração não é somente na igreja, mas é em todo momento e cabe a nossa vida, Pai, adorar a Ti em todo instante. Nos ajuda, Deus. Oramos para que o Senhor venha nos guiar com o Deus Santo Espírito. Que o Senhor receba honra, glória e louvor pelo nome e pela autoridade do teu Filho Jesus. Amém. Graças a Deus, meus irmãos. Irmãos, vamos estudar aqui hoje, né? Eu pedi aos irmãos que abram comigo a palavra do Senhor, no livro de Efésios. Efésios, capítulo 3. Efésios 3. Efésios 3, a partir do versículo 14. Efésios 3, 14. Gálatas, Efésios. Meus irmãos, nós vamos continuar hoje com o estudo, né, sobre revitalização. Esse estudo, esse assunto é muito importante, né, mas nós já tivemos no ano passado por ele, né. O 25 está bem mais avançado, porque a gente está estudando a revista em série. E nós não temos, como nós temos a escala aqui, né? Pegadores e tudo, então não dá para você aqui um pouco tempo de intervalo de um para outro estudo. Mas eu creio que os irmãos lembram de alguma coisa, né? O que é revitalização? Revitalização é o processo, né, de dar vida, o vigor à igreja, certo? A gente aprende pelo testemunho das Escrituras que a igreja, como um organismo vivo, ela é muito diferente de qualquer outra instituição. Embora tenham pessoas que tratem a igreja como se fosse algo comum, né? Como se você abrisse um ponto e ali você tivesse uma reunião comum, como qualquer outra reunião política ou, enfim, qualquer outra reunião organizacional. A igreja não é uma instituição como qualquer outra no mundo, não existe. Por quê? Porque a igreja é um organismo vivo, são pessoas que servem ao Deus vivo, e a igreja ela tem um dono, certo? O propósito da igreja e da união que a igreja tem de forma organizacional é para a glória de Deus e é para cultuar a Deus verdadeiramente. Bem, meus irmãos? Então, esse correto entendimento a princípio ele é muito importante, porque se vocês pegam, por exemplo, né, na história do Novo Testamento, vocês vão perceber que as igrejas não se reuniam como nós nos reunimos hoje. Hoje a gente tem a gente junta, né, as pessoas em um lugar só e a gente cultua com elas, abre o templo com elas. Eu estou aqui em pé ensinando para vocês e tal, mas no primeiro século as igrejas não funcionavam assim.
Por exemplo, a carta aos Romanos foi escrita, né, para a igreja em Roma, ou melhor, para as igrejas de Cristo em Roma. Então, por quê? Porque os irmãos não se reuniam de uma vez só em um lugar específico. Eles se reuniam em uma casa, depois em outra casa, então eram igrejas circulares, certo? E a forma de ensino também é um pouquinho diferente. Era voltado mais para uma conversa. Eles ensinavam assim, passavam horas assim. Hoje a gente tem todo um padrão, uma coisa organizada, um culto, e aí tem o momento litúrgico, os louvores, hinos, aí vem a palavra depois, que vocês já conhecem, né? Antigamente não era necessariamente dessa forma, tá? Então, a revitalização e a igreja funcionando como esse organismo, a igreja passa por muitos problemas ao longo da história, irmãos. Problema de heresia, problema de escândalo, problema de baixas também, de frieza, de apatia. A igreja enfrenta muitos problemas. Sempre ocorreu isso ao longo da história, né? Eu acho que vale a pena depois, havendo essa possibilidade aqui, né, a gente iniciar um estudo talvez expositivo da carta de Paulo aos Coríntios. Porque a primeira carta de Paulo aos Coríntios é uma carta altamente exortativa. A igreja de Corinto era uma igreja problemática, meus irmãos. Isso não é novo, certo? Isso é algo antigo. Tá? Então, nós vamos ver hoje, né? A gente já viu quais são os sintomas antes de uma igreja que não é revitalizada. Tá? E hoje nós vamos ver um pouquinho das marcas de uma igreja que é revitalizada. Então, se vocês escutarem algumas coisas que vocês já ouviram, é porque esse estudo ele é um estudo circular. A revista ela prossegue com um estudo circular, é muito parecido os assuntos, para enfatizar uma coisa só. Quais são os sintomas de uma igreja que precisa de revitalização, ou seja, de uma igreja que abre o templo, tem culto, mas que está morrendo, né, dia após dia. Quais são os sintomas? E a gente já viu um pouquinho aqui, tá? E também, quais são as marcas de uma igreja que é revitalizada? É importante lembrar, meus irmãos, antes de mais nada, que isso passa, né, por cada um de vocês, certo? Pelos líderes, acima de tudo, porque são aqueles que estão à frente do trabalho, né? Então, é óbvio, né, que o fardo nosso é muito maior, mas também por cada um de vocês que são a igreja, né? A igreja é cada um de vocês em particular. Então, o bem-estar dessa igreja depende do bem-estar de cada um de vocês. O termômetro é isso, né? Então, passa pelos problemas que vocês enfrentam, pelas dúvidas que cada um de vocês enfrenta, tá certo? Então, dito isso, quais são as marcas de uma igreja revitalizada? A gente abriu aqui no texto de Efésios, okay? E a gente vai avançar aqui com base nesse texto. Essa igreja, a igreja de Éfeso, foi uma das igrejas mais bem pastoreadas do Novo Testamento. Essa igreja de Éfeso, ela foi pastoreada por ninguém menos do que Paulo, né? O apóstolo Paulo. Depois ela foi pastoreada por Timóteo, discípulo de Paulo. Olha só. E por último ela foi pastoreada por João, o apóstolo João. Então foi uma igreja que foi muito bem pastoreada. Era uma igreja que tinha uma boa doutrina, tinha uma estrutura muito boa, mas teve um problema. Apesar de ser bem pastoreada e tudo mais, ela se tornou mecânica, olha irmãos, mecânica, a ponto de abandonar o seu primeiro amor. Foi Cristo. Então era uma igreja que tinha toda essa estrutura, mas ela tinha perdido o essencial, que é o amor a Cristo. E, meus irmãos, a nossa maior luta individual, e também, eu falo por mim, eu falo por todos, mas a luta individual de um líder que tem a Deus, ou que quer alguém da igreja, é de alguma forma fazer com que essa igreja ela ame ao Senhor. Não é apenas encher a mente de cada irmão de conhecimento. Isso não é o propósito.
primário. O rei Davi disse assim no Salmo, né? Rios de lágrimas caem dos meus olhos, porque os homens não amam a tua lei. Então, o grande propósito é fazer com que vocês amem de fato ao Senhor. Isso é o mais importante. Então, a igreja de Éfeso, irmãos, ela foi convidada pelo Senhor a dar início ao processo de revitalização. Prestem atenção, tá? Para vocês gravarem aqui essas informações. Então, a gente tem 3 pontos que a gente vai tratar hoje à noite sobre isso. E em cada ponto desse, a gente vai se aprofundando. Pode ser que esse estudo não termine hoje, porque eu queria que vocês entendessem mesmo isso aqui, tá bom? Então, a igreja de Éfeso, ela foi convidada primeiro a ter uma unidade que fosse produzida pelo Espírito Santo. Uma das coisas mais difíceis, irmãos, dentro de uma igreja do século XXI hoje, é fazer com que essa igreja seja unida. Não se engane. A união da igreja não passa por ela simplesmente se reunir 2 horas na semana, ou se juntar, né, os 7 dias, umas 4 horas, né, por aí, quarta e domingo. Se você adiciona a reunião de oração, passa um pouquinho mais, mas isso não significa necessariamente que essa igreja é unida de fato. Ok? Então, por quê? Porque essa união da igreja ela é promovida verdadeiramente pelo Espírito Santo. Quando cada irmão serve ao outro irmão, não necessariamente a si mesmo. E não é uma coisa curiosa, meus irmãos? Por exemplo, no casamento, você tem que servir no casamento ao outro e não a si mesmo. Mas olha que coisa interessante. Quando você serve no casamento ao outro, por exemplo, né? O marido trata a esposa bem, aquilo na verdade acaba beneficiando ele também. Porque à medida que ele trata ela bem, ela vai se sentir melhor, mais leve, mais amada, e isso vai voltar para ele. À medida que ele se preocupa apenas consigo mesmo, ele não se dá conta que isso vai ser pior para ele, porque vai ter problemas no casamento. Então a mesma coisa se dá com relação à igreja. Quando a gente pensa no bem-estar do outro dentro da igreja e trabalha em prol do bem-estar do outro, a igreja flui melhor, os cultos são mais animados, mais alegres e, consequentemente, nós nos sentimos felizes. O que eu vou dizer para vocês, irmãos? Eu espero que vocês sejam bons observadores também, não por mal, tá? Mas porque, geralmente, via de regra, né, a pessoa que vem aqui para frente, ela tem um panorama melhor de toda a igreja. E não é tão ruim, irmãos, tão desanimador quando a gente percebe que, de alguma forma, os irmãos estão tristes, ou então pesarosos de alguma coisa. Você percebe que eles estão aqui, mas de alguma forma eles não estão adorando, não estão felizes. Isso é muito ruim para quem acompanha, para quem quer ver a igreja bem, né? Então a unidade da igreja, irmãos, é algo fundamental. E qualquer pessoa que de alguma forma lute ou trabalhe para que a igreja fique em desunião, ela vai ter que prestar contas. Porque uma igreja, irmãos, só pode ser de alguma forma separada. A separação não é o padrão da igreja, não é. A não ser que se torne uma coisa completamente insustentável. Porque Lutero, por exemplo, teve que romper com a igreja católica. Por quê? Porque o sistema dentro da igreja católica estava completamente corrompido. Então, para benefício espiritual, Lutero teve que romper com a igreja católica. Ele nem queria fazer isso.
Entendeu, gente? Então, pode acontecer circunstâncias em que a separação se torne extremamente necessária. Mas esse não é o padrão da igreja. Ok? Esse não é o padrão da igreja. E isso é apenas para uma correção de rota. Mas o padrão da igreja é a unidade da igreja. Foi isso que Jesus ensinou em João capítulo 17. A minha vontade é que nós sejamos um, que vocês sejam um, né? Nós sejamos um, assim como eu e o Pai somos um. Então a igreja, via de regra, ela precisa ser unida, certo? Em um só propósito, em um só objetivo. Entendeu, meus irmãos? Isso não significa que, por exemplo, não tenham dentro da igreja aquelas pessoas que você simpatiza um pouco mais. Isso não tem problema, certo? Às vezes tem irmãos que você simpatiza um pouco mais, né? E tem mais afinidade. Não há problema com relação a isso. O problema é quando você começa a avançar com isso aí, a ponto de criar divisões dentro da própria igreja, grupos dentro da igreja que se dividem a ponto de ignorar outras pessoas, ou então criar fofocas ou escândalos, entendeu? Ignorando outras pessoas. Vocês estão entendendo, irmãos? Ok? Tenta segurar para época. Ok? Então, meus irmãos, a marca de uma igreja revitalizada, dentro dos seus primeiros pontos, é essa questão da unidade, certo? Quais atitudes, esse é o primeiro ponto, certo? A unidade. Quais atitudes que contribuem para que a igreja se torne uma igreja unida? Então, dentro da questão da unidade, nós vamos ver que cada um de vocês e eu temos que fazer para que a igreja se torne uma igreja unida. Agora, lembra do que eu falei no começo, que isso não envolve o benefício próprio, isso envolve o benefício do outro. Romanos 12, 9 diz o quê? Diz assim: cada um considere os outros superiores a si mesmo. Procurando, é como se procurasse a honra sempre do outro, sempre do outro. Entendeu, gente? Então é um espírito voluntário, de preocupação com o outro e não consigo mesmo. Tá? Então, a primeira atitude que promove a unidade da igreja é a paciência, que é motivada pelo amor. Observe só. Paciência. Veja, por exemplo, aqui, o capítulo 4, o versículo 2 de Efésios. Nesses versículos de 4, 1 a 6, se fala sobre a unidade. Veja o versículo 2. Vamos ler juntos 2 e 4. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Olha só, meus irmãos. Deixa eu contextualizar para vocês entenderem. O apóstolo Paulo, ele estava preso quando escreveu essa carta. E um homem dentro da prisão pode estar mais livre do que um homem fora da prisão. O apóstolo Paulo, que precisava de consolo, de conforto, tem um momento que ele diz assim: olha, no meu primeiro julgamento, Paulo dizendo, ninguém veio na minha defesa. Ou seja, um homem que chorou pelo mundo, pela igreja, sangrou pela igreja, pregou, fundou igrejas, ajudou muitas pessoas. No momento que ele precisava de consolo, não tinha ninguém. Vocês estão entendendo, gente? Então, pela unidade da igreja, irmãos, muitas vezes, aqueles que querem essa unidade vão ficar sozinhos. No momento que eles precisarem
de algum conforto, que eles passarem por alguma luta, eles simplesmente não vão ter ninguém por eles. Então, o que aconteceu com o apóstolo Paulo é o que pode acontecer comigo e com cada um de vocês que se importam realmente com o bem-estar da igreja. Então, a partir do momento que eu e você, meus irmãos, lutarmos pelo bem-estar dessa igreja aqui, de verdade, podem ter certeza que vocês vão ter dor de cabeça. Porque não vem sem custo. Entendeu? Então, o primeiro ponto é ter paciência. A unidade que é promovida pelo Espírito Santo gera paciência para com os nossos irmãos. Então, veja só, meus irmãos. Estresses dentro do trabalho são naturais. Às vezes a gente se estressa, né? Às vezes a gente interpreta uma coisa mal, né? Ou a gente também erra aqui e acolá. Mas, via de regra, nós temos que tentar. Isso não é fácil, não estou dizendo vocês que é fácil, mas nós devemos lutar por isso, para que a igreja ela tenha paciência, nós tenhamos paciência com outros irmãos. Sabe por que muitas vezes acontecem essas picuinhas dentro, essas divisões? Porque a gente não tem a paciência devida e a gente só se junta àqueles que dão menos trabalho ou que têm um comportamento mais parecido com o nosso, né? Vocês já pensaram nisso? Às vezes a gente pensa assim, poxa, eu não vou me juntar com determinado irmão porque ele tem um comportamento que eu não gosto. Quando a gente faz isso e se exclui da união com aquele irmão em particular, nós estamos ou não estamos visando o bem-estar da igreja, mas pensando apenas em benefício próprio, porque eu não quero me incomodar. Né? Então, irmãos, quando eu e você queremos o bem-estar da igreja, nós nos incomodamos realmente. E temos que nos incomodar, mas continuar perseverando. Essa é a ideia. Certo? Isso envolve paciência. Tá? Por exemplo, pensem na posição de um pastor, um líder. Ele tem que ter muita paciência. Por quê? Porque, via de regra, ele é mal interpretado. Ele tem que ser paciente com a igreja, mas quase ninguém é paciente com ele quando ele erra. Ele não são super-homens, né? São homens, vários também. Ele quase não é ouvido, mas ele ouve muito. Então, tem que ser um homem muito paciente. Por quê? Porque tem irmãos que não dão trabalho, tem irmãos que são ativos, alegres, leves, mas tem outros irmãos, né, ali que dão mais trabalho ou têm mais problemas na vida particular. E esse líder, ele tem então que ser paciente para caminhar com essa ovelhinha um pouco mais longe. Vocês estão entendendo, gente? Até aqui? Hein? Então, só que essa paciência, ela não é apenas o desafio para o líder, são para todos. Porque essa paciência, irmão, pensa comigo, né? Seria muito mais fácil fazer assim, não. Por que eu tenho que me preocupar? Não é a minha vida, não é a minha, é dele, ele que se vire. Né? A gente poderia pensar assim, por que eu tenho que ter dor de cabeça? Eu estou em casa, estou bem, e eu tenho que atender ligação, mensagem, e ter dor de cabeça, por quê? Aí você pensa assim, poxa, é porque eu amo meu irmão. Nem que eu estou bem, sabendo que ele está mal. Entendeu, gente? Então, o que está por trás da paciência, de ouvir a ligação, de muitas vezes não dizer uma palavra, mas só o fato de você estar ouvindo já importa, é o amor que você sente por aquela pessoa. Entendeu? Se não fosse esse amor que motiva a gente, nós não tínhamos razão nenhuma para estar perdendo tempo no problema de outras pessoas. Não é não? Aí você pensa assim, poxa, e os psicólogos, eles ganham para isso, né? A gente não ganha para isso. Mas, irmãos,
Vocês estão entendendo? Então, um dos fatores fundamentais que promovem a unidade da nossa igreja, da Igreja de Cristo, é a paciência que é promovida pelo amor. E essa paciência envolve muitas vezes, irmãos, suportar o amor, suportar o erro do outro, o comportamento do outro. Mas suportar não significa não corrigir, não exortar, não falar a verdade com sinceridade como você deve fazer, entendeu? Mas suportar, está ali com ele. Você vai passar por isso aí, você está errado nele, mas eu estou com você. Amém? Vocês estão entendendo? Gente, esse ponto é de chegar para vocês assim, né? Ou vocês para mim e dizer, olha, eu não concordo com esse seu comportamento, você está errado. Mas não apenas apontar o erro, mas apontar o caminho que se deve fazer, mas andar com cada irmão nesse caminho. Olha, eu vou passar com você essa fase aqui. Você está errado, mas se você estiver disposto a melhorar, eu estou com você passando esse vídeo. É esse que deve ser a nossa motivação do nosso propósito, tá certo? Porque é isso que Paulo diz aqui no verso 2. Olha. Com toda a humildade. Por que humildade? Porque quando a gente geralmente é impaciente com o outro, ou com o erro do outro, a gente tende a pensar que nós somos de alguma forma melhores do que ele, quando na verdade nós não somos. A humildade é fundamental para nós entendermos o seguinte: meu Deus, eu sou difícil também. E tem pessoas que oram por mim, que se importam comigo, que se preocupam comigo. Então eu tenho que ser paciente com ele, porque poderia ser eu que estivesse na circunstância que ele ou ela está. Então nós, quando nós tratamos sobre problemas na igreja, nós temos que ter esse princípio da humildade. Isso é fundamental. Entendeu? Por exemplo, quando se espalha uma notícia sobre alguém ou alguma coisa, antes de você compartilhar essa informação, pense o seguinte: poderia ser eu. Se fosse eu passando por isso, eu ia querer o segredo dos meus irmãos, a descrição deles. Por que eu estou sendo instrumento usado pelo diabo para promover essa informação? Estão entendendo, gente? Isso não contribui em nada para a unidade da igreja, para o propósito do bem-estar e da unidade espiritual. Então, primeiro, para a unidade é a paciência motivada pelo amor, isso com humildade, né? Mesmo, e mansidão. A mansidão aqui, irmãos, também está relacionada à submissão a Deus, né? Para ver que a Bíblia diz como nós devemos tratar. Por exemplo, irmãos, olha que coisa bonita. O livro de Colossenses, se eu não me engano, no capítulo 4, tá? Diz o seguinte: cada um deve suportar um ao outro e levar as cargas uns dos outros. Olha que coisa interessante. E tenha cuidado, Paulo diz, para que vocês também não sejam tentados ao erro. Eu quero chamar a atenção nesse ponto. Deixa marcado aí, vai lá para Colossenses, por favor. Efésios, Filipenses, Colossenses. Esse aqui mesmo? Eu acho que é. Não, perdão. Gálatas, perdão, irmãos. Isso, Gálatas 6, perdão. Gálatas 6. Olha que texto interessante, meus irmãos. Olha qual é o nosso desafio aqui, viu? Vocês têm que esperar isso aqui de mim, e eu espero isso aqui de vocês também. Vocês estão entendendo, gente? Eu espero isso de cada um de vocês. Eu não espero isso do mundo lá fora, eu espero de vocês. Eu sei que vocês também esperam a mesma atitude de mim. Olha o que está aí no versículo 1, olha só. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, opa, para aí, o que é isso aqui? Se alguém for pego, né? A ideia de ser surpreendido é isso. Se alguém for pego em algum pecado, em alguma falta, o que eu tenho que fazer? Tem que levar logo para o presbítero Leandro, para o pastor João Batista, tem que contar logo? Não.
Não espalhem isso rapidamente. Por quê? Porque isso é como fogo, irmãos. E isso não ajuda, a princípio, a pessoa que está falando. O que diz Mateus 18? Se teu irmão pecar, vá você até ele primeiro. Se ele se arrepender, você ganhou o seu irmão. Morreu a história ali. Acabou a história. Entendeu, gente? Então, lá, anos depois, a pessoa vai dizer, oxe, né, se souber, né? Você caiu em tal ato, ninguém soube, ninguém soube. Eu falei eu fui exortado, né? E graças a Deus eu não cometi mais aquilo e ficou por ali mesmo. Isso ajuda, irmãos, na descrição, ao não promover escândalo dentro da igreja, e ajuda o irmão que caiu. Aí o que tem Mateus 18? Se ele continuar, aí você diz que todo mundo é? Não, ainda não. Se ele continuar, leva uma ou duas testemunhas com você. Não é para colocar na internet, não é para colocar em status. É para você e outra pessoa agora irem lá falar com ele, ou com ela, e falarem, né, em amor, irmão, você está errando. Pare com isso, né? Pare com isso. A gente está com você tratar em você, não faça isso. Se ele não se arrepender, se mesmo você encontra a pessoa e não se arrepender, aí sim traz ao conhecimento da igreja, para que a igreja saiba. Se essa pessoa, mesmo com o conhecimento da igreja, ela não se arrepender, aí a Bíblia diz assim, agora trate ela como um ímpio. E não é possível, né? Por uma, duas, três correções, a pessoa não se arrepender porque ela não se converteu. Aí a Bíblia diz, trate ela como um ímpio, como um gentil, e bota para fora. Mas olha o processo que a Bíblia dá primeiro. Né? Então, é por isso, irmãos, que muitas igrejas hoje, elas entram em desunião. Porque nem os líderes, nem os membros estão fazendo isso aqui. Eles correm para tornar a coisa pública, para escandalizar, para trazer peso para o irmão. Aí assim não vai melhorar do quê? Ele vai embora da igreja. Não é restaurado, não é tratado, ninguém quer gastar tempo para chorar junto, para ligar, para se importar e resolver a situação. Aí olha o que diz Gálatas. Se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês, não é a liderança primeiro não, vocês que são espirituais, fala para mim, vocês que são convertidos, são servos de Deus, têm a palavra de Deus, vocês restaurem essa pessoa. Olha aí, irmãos. Está vendo aí? Agora a responsabilidade é dada a cada um de vocês. Restaurem essa pessoa. Como? Com o espírito de brandura, com mansidão. Senhor, meu irmão, eu estou aqui com você. Você errou nisso, mas não é o fim do mundo, não. Não é o fim do mundo. Eu estou com você. Ok? Agora, olha o que ele continua dizendo. E que cada um de vocês, né, tenham cuidado para que não sejam também tentados. Tentados. Levem as cargas uns dos outros. E assim estarão cumprindo a lei de quem? De Cristo. Por quê? Por que se a gente fizer isso, a gente vai estar cumprindo a lei de Cristo? Porque Cristo levou a nossa carga. Cristo dividiu o nosso fardo com Ele. Ele não precisava disso. Mas Jesus fez isso por nós. Certo? E eu vou dizer, meus irmãos, eu vou dizer com o máximo de sinceridade que eu puder aqui para vocês. É difícil isso. Mas é tão prazeroso. Tão prazeroso. Porque quando você percebe que aquele irmão ou aquela irmã, ela está bem, ela passou por aquela fase, você sente uma vitória enorme, como se fosse por você. Você dá graças a Deus por isso. Então isso aqui é um processo, irmãos, que contribui para o bem-estar da igreja, da unidade da igreja e para a vida espiritual daquele irmão que caiu.
Então, esse é o primeiro ponto, né? Para manter a unidade da igreja. Segundo, esforço em prol da unidade. Isso envolve esforço. Meus irmãos, o culto tem um propósito, primeiro, que Deus seja louvado, glorificado, e segundo, é que vocês sejam edificados, eu seja edificado. E logo em seguida, para que a gente ponha isso em prática. E isso exige muito esforço da nossa parte. Então veja, olha o versículo 3 de Efésios 4. Continuação aí do texto, né? Isso. Chegou aqui, saiu aqui. O versículo 3 e 4. O 4 diz, né? Com humildade, com mansidão, com paciência, né? Longanimidade e paciência, suportando uns aos outros em amor. Olha o 3. Fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito e o vínculo da paz. Eita, que coisa difícil agora, hein? O texto diz, fazendo tudo. Mas, irmão, quer dizer que isso aqui passa por... Eu tenho que, como é que o pessoal diz? Eu tenho que engolir sapo, né? Assim dizem, né? Eu tenho que engolir sapo, porque a igreja tem. O texto diz, fazendo tudo para preservar a unidade. Olha, irmãos, isso significa que nós vamos passar estresse, que a gente não pode falar tudo que vier na lata. Tem gente que pensa, né? Pô, fulano é sincero, rígido. Isso é besteira. Rigidez sem sabedoria, sem temor de Deus, sem amor, não serve para nada, a não ser para divisão. Sinceridade não significa falar o que vem na cabeça, na lata. Significa ser verdadeiro, ser paciente, ter sabedoria e na hora certa falar com mansidão, com amor. Eu vi uma história, né? Eu gosto muito de ouvir o pastor Osiel Gomes, né? O único pastor assembleano que eu ouço. E ele conta, né, que falando dos pastores, né? Teve um pastor e tinha um irmão que era mais desenrolado para fazer as coisas, e ele queria colocar esse irmão para liderar o trabalho dentro da igreja. E ele disse que tinha um conselho ali de irmãos, né? E ele disse, olha, eu vou deixar ele nas mãos de vocês. Vocês fazem a reunião, chamam o irmão, né? E coloca ele para dirigir o cargo, né? A liderança, alguma coisa que eu vou colocar. Eu conheço vocês estão à frente, né? Resolvi isso para mim. O pastor foi para casa, né? Quando foi lá para as tantas, o irmãozinho chega na casa do pastor. Pastor, eu vim aqui lhe agradecer porque o senhor me deu essa oportunidade. Mas, ô pastor, não deu certo não. Fui humilhado demais ali, pastor, naquela reunião. O pastor disse, o quê? Fui, pastor. Fiquei me impressionado demais, eu fui muito humilhado. Eu quero agradecer ao senhor pela oportunidade, mas não deu não. Aí o pastor disse, eles estão lá ainda? Estão lá ainda, pastor. Aí o pastor disse, do jeito que estava, era perto, né, a casa da igreja, do jeito que estava, eu vou dormir e foi lá. E chegou lá e descascou. Ah, Senhor, eu botei você para fazer isso aqui. Você não vale nada, você não vale nada. E descascou os coitados dos irmãos, né? Então foi no dia seguinte, o pastor estava mais calmo, né? No dia seguinte, o líder dos irmãos ali foi na casa dele de manhã, né? Então, pastor, o senhor está bem? Como é que está, meu pastor? O pastor disse, estou legal. Seu irmão, ontem o senhor acabou com a gente, não foi? Isso é, rapaz. Se você quer o homem, pastor, se quer, é bom, coloque ele lá, está bom, pastor. A gente entende o senhor. A gente sabe que o senhor é importante na vida de Deus, mas a gente ama o senhor. Você sabe que o senhor é um homem de Deus. E assim foi. Eles colocaram um rapaz, né, para liderar, com a pastor e tudo. Mas isso mostra, irmãos, que de vez em quando, né, o pastor, o líder, ele comete um erro, ele se estressa também.
E cada irmão deve conhecer o seu pastor, o seu líder, também para poder servir de apoio no estudo. Entendeu, gente? E nesse sentido aqui, né, como nós estamos estudando, isso ajuda na unidade da igreja. Tá? Hoje em dia a gente vê o contrário, né? Só coloca na internet logo, publica, coloca em direto de status. Isso é errado, irmãos. Isso é errado. Não façam isso, pelo amor de Deus. Não façam isso. Eu vejo isso muito na minha família, né? Mas são pessoas que não são cristãs. Então, quando tem alguma coisa, né? Elas não vêm para falar para você, aí elas colocam no status, né? Colocam no status. Mas isso entre o povo de Deus não pode acontecer. Tá? Amém? Estão entendendo mesmo? Alguma pergunta agora? Não? Eita, mas passa ligeiro, a gente só tem 15 minutos. Ah, meu pai eterno. Vai dar para fechar só o primeiro ponto hoje, para a nossa unidade. Eu quero que vocês, irmãos, entendam bem isso, tá? Isso é muito importante para a nossa igreja. Então envolve esse segundo ponto, né? O esforço em prol da unidade. Tudo que vocês puderem fazer para preservar a unidade da igreja, irmãos, façam. Façam. Ainda que vocês tenham um pouquinho de dor de cabeça, mas vale a pena. Tá? Eu não estou dizendo para vocês ficarem perto de quem não quer nada. Às vezes tem gente que não quer nada. Com esses, olha, amigos. Mas se você perceber que tem brecha, que pode ligar, que a pessoa conversa, que está aberta a conversa, faça o que você puder. Alivie os fardos. Alivie um pouquinho os fardos dos líderes. Né? Porque também é dever de cada um de vocês. Tá? E isso ajuda bastante, porque cada irmão vai saber quem vocês são também, né? Eu conheço a irmã Denise, eu conheço o irmão Cícero, eu conheço o Paulinho, eu sei como é que eles são. E que não são indiferentes aos problemas, às dores dos outros, né? Nós não podemos ter, irmãos, esse pensamento de assim, não, ele não se importa comigo, mas eu também não importo comigo. Não pode partir de nós esse pensamento. Muito embora, eu mesmo já pensei muito nisso, né? Por que eu estou entrando desse jeito com essa pessoa tão trabalhosa? Mas esse pensamento não pode partir de nós. Né? Porque isso, quando a gente pensa assim, a gente está pensando no nosso próprio benefício. E o outro que se dane, né? Mas não pode ser assim. Então, irmãos, então primeiro é a paciência, né? E o esforço de cada um. Tá? Então, se você pede paciência a Deus, Deus vai lhe dar um problema. Porque é no problema que você desenvolve a paciência. Né? Então, como é que você vai querer exercer paciência se você não tem nenhum pedaço de cabeça ali? Tem que ter vez por outra, né? Vez por outra tem que dar mais trabalho ali, né? E você nem sabe, mas aquele que dá trabalho é aquele que está sendo usado por Deus para mudar o seu caráter, sua paciência. Tá bom? Terceiro, irmãos, com relação à unidade da igreja. Primeiro, paciência, motivada pelo amor. Segundo, esforço. Só um detalhe. Na questão do esforço, irmãos, a gente não fica esperando que o outro faça. Nós fazemos. Irmãos, quantas vezes eu não ouvi essa frase? Poxa, fulano chegou na igreja e não falou comigo. Será que está correto? Ou fulano chegou em tal lugar e me viu e não falou comigo. A gente sente isso, irmãos. Mas a pergunta real é a seguinte: você falou com ela? Você foi lá e falou com ela? Você fez o que você espera que o outro faça por você? E isso é o que nós realmente devemos nos preocupar. Se nós fizermos a nossa parte e não esperar que isso parta do outro, mas termos a certeza de que nós fizemos tudo
fizer tudo para que a coisa certa aconteça e não acontecer, eu vou ficar com a minha consciência o quê? Limpa. Não, eu liguei, eu orei, eu falei, eu visitei. Infelizmente ela, ou ele ou ela, não quis se retratar. Aí já é problema de quem? Ele ou ela. Está entendendo, irmãos? Então, primeiro, paciência. Segundo, esforço. Terceiro, submissão a Deus. Porque todas essas atitudes que eu estou mostrando para vocês, elas são nada mais nada menos do que obediência à palavra de Deus que manda que a gente faça isso. Então, isso também, a unidade da igreja envolve a submissão aos mandamentos de Deus. Olha o que diz o versículo 5 e o versículo 6 de Efésios 4. Vamos ler juntos. Sim, 5 e 6, vamos lá? Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Aí, por que a gente tem organizado a igreja e trabalha com isso? Por submissão a Deus. Porque Deus quer que a igreja seja unida. Então, porque Deus quer que a igreja seja unida, eu também tenho que querer que a igreja seja unida. E não fazer nada, absolutamente nada, que promova divisão dentro da igreja. Não pode. Se essa divisão acontecer um dia, porque essa igreja abandonou a sã doutrina, a verdadeira doutrina, mas sem escândalo, ou por uma outra circunstância terrível, né? Mas não é a regra, não é a regra, amém? A Bíblia diz que o pastor, né, ele vai atrás da ovelha que se perdeu para trazer de volta para o rebanho. Ele não divide o rebanho, ao contrário, certo? Então nós temos que ter a consciência que o contrário da unidade, a divisão, é promovida por Satanás. Guardem isso, meus irmãos. Então, a promoção da unidade da igreja passa pela submissão a Deus. Numa igreja que é revitalizada, a unidade já tem um fundamento, né? Que é a obediência ao Senhor Jesus Cristo. Tá? Deixa eu caminhar só mais um pouquinho com vocês, só com 10 minutinhos. Segundo, marcas de uma igreja revitalizada. Primeiro, a unidade da igreja, com tudo que a gente já viu. Segundo, o exercício dos dons espirituais. Meus irmãos, esse aqui também é um outro grande problema dentro da igreja hoje. Por quê? Vocês têm consciência, cada um de vocês, bem como eu, nós temos dons espirituais, talentos, que a gente pode utilizar na obra de Deus. Não necessariamente cantar no louvor, pregar, ou estar à frente aqui, né? Ou ser um diácono. Não necessariamente isso. Mas, por exemplo, o dom de se comunicar, né? O dom de se comunicar. Há irmãos que têm o dom de se comunicar com outras pessoas, têm muitos contatos, se relaciona bem com todo mundo. Isso é um dom que Deus deu para você usar no serviço, na obra. Quem sabe não é por meio desse dom que Deus deu a você que você vai trazer outras pessoas para a igreja. Que outras pessoas virão através de você também. Outros têm o dom da limpeza. Não gostam de ver nada sujo. Tem toque. E isso,
serve muito a igreja do Senhor também. Não é nenhum serviço, irmãos, limpar a privada do banheiro, não. Tá? Pelo contrário. Outros podem ter o dom da generosidade também, muito embora isso é uma ordem para todos os cristãos, né? Mas algumas pessoas são mais generosas, por exemplo, olha, eu não sei pregar, mas Bíblia eu posso comprar. Vou pôr uma caixa de Bíblia. Né? Ou ver se tem algum irmão com mais necessidade, para poder ofertar alguma coisa. Cada um pode, de alguma forma, contribuir para o bem-estar e o avanço da igreja com o seu dom, com o seu talento, em exercer esse talento, esse dom. Estão entendendo, irmãos? Então, isso é uma marca de uma igreja que está sendo revitalizada, ou que é revitalizada. Cada irmão contribui com aquilo que pode, dentro dos seus limites, dos seus dons. Tá? Os dons, primeiro, são uma expressão da graça de Deus, que Deus concede dons a você pela graça dele. Olha o que diz o versículo 7 de Efésios 4. Vamos ver juntos? E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Olha só, a medida do dom de Cristo. Cristo concede dons a cada um de vocês e a mim. A uns ele oferece mais dons, a outro menos dons, mas não significa que um seja mais importante do que outro. Eu não sei quem você já viu. Eu vi esses dias no Instagram, né? Rio, como é que chama aqui? E aí alguém, não sei se era da igreja pentecostal, foi anunciar um homem ali, né? Aí disse assim, agora com a palavra, o excelentíssimo, né? Doutor honoris causa, não sei do que, líder, não sei do que, e você passou um tempão falando das qualidades do homem, ajudando o homem, né? Eu fico pensando, meu Deus, Paulo se apresenta dizendo assim, eu, o pior dos pecadores, eu, prisioneiro de Cristo Jesus aqui. E esses caras recebem honra, né, status. Mas aqui, irmãos, é a medida do dom de cada um de vocês. Irmãos, nós, agora eu falo pela liderança, nós precisamos de vocês, de cada um de vocês, do trabalho, da ajuda, de cada um de vocês. Pode ter certeza disso. Então, o primeiro ponto é entender que os dons que vocês têm foram dados por Deus para a edificação do corpo de Cristo. Usem. Se em uma palavra como essa que vocês estão ouvindo, o coração de vocês queimar para alguma coisa, faça. Faça. Bom? Segundo, os dons são variados. Nem todos têm o mesmo dom, mas têm a mesma finalidade. Ou seja, às vezes o dom de Paulinho não é pregar, né, Paulinho? Não é estar aqui na frente aqui, mas pode ser ali nos bastidores, né? Ajudando, sempre que pode. E já me ajudou bastante, né? O irmão Cícero, que é mais tímido, né? Entre outras coisas, mas às vezes o dom é outro e está ajudando o mesmo dom. Então, os dons, eles são variados, o propósito é o mesmo. Qual é o propósito? Olha o que está aí no versículo 12 e 13 do capítulo 4 de Efésios. 12 e 13, nos vejamos? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Olha isso, irmãos. Qual é o propósito dos dons na igreja? Primeiro, o aperfeiçoamento dos santos.
Toda vez que você utiliza o seu talento, o seu dom, para o bem-estar do corpo de Cristo, da igreja, você está ajudando outros irmãos também a se aperfeiçoarem. Não é só para você, é para os outros. Lembra de Davi? Davi, quando ele foi enfrentar Golias, como é que estava o exército de Saul? Triste, abatido, sem esperança. Um mês, Golias pedindo um homem para poder lutar com ele. Ninguém foi. Estavam com medo, desesperados. Aí vai lá Davi, né? Um homem. Aí vai Davi. Aí vem esse gigante. O que acontece agora com o exército de Saul quando Davi vê esse gigante? Eles se alegram, eles ficam motivados e eles saem atrás dos filisteus que sobraram. Entendeu? Então, a atitude de Davi influenciou o exército de Saul. E eles tiveram uma vitória. Por quê? Porque Davi influenciou o talento com os dons que Deus deu a ele. Então, quando eu e você utilizamos o nosso dom, a gente contribui para a melhoria, para o aperfeiçoamento de outros irmãos na fé. A nossa contribuição. O que mais? O desempenho do serviço. É como um motor, né? Para um motor estar funcionando bem, é importante que todas as suas engrenagens estejam devidamente lubrificadas, né? As peças estejam em ordem, para que o motor funcione. A igreja é como se fosse uma engrenagem, um grande motor, e deve funcionar bem. Para isso é preciso que os seus membros estejam funcionando bem. E o óleo que lubrifica esse motor é o Espírito Santo. Tá, gente? Então, lembrem disso, né? Nenhum de vocês é igual. Cada um tem um comportamento diferente, um talento diferente, dons que Deus deu. E quando a gente usa, né, esses dons em conjunto com a igreja só tende a crescer. E Deus é glorificado com isso. E qual é o propósito? Até que todos cheguem à unidade da fé. Quando isso acontece, a igreja se torna uma igreja unida. Amém, irmãos? Para finalizar, os dons devem ser exercitados em amor. O dom que eu e você temos não é para a gente bater no peito e se vangloriar, né? Dizer, poxa, olha como eu sou. O fariseu, né? Lá da passagem aqui, da hora do publicano, né? O fariseu, ele ora, dizendo o quê? Graças te dou, ó Deus, porque eu não sou como esse outro, eu dou o dízimo. Então ele se vangloria por aquilo que Deus deu a ele, que era bom. Ele dá o dízimo, é uma coisa fundamental. Mas não é para ninguém se gloriar. Pelo contrário. Então, os dons não é para que a gente se glorie e bata no peito, eu sou melhor do que o outro. Não. Os dons é para que cada um entenda a sua posição, seu talento, glorifique a Deus com ele, seja humilde e ajude a igreja a crescer cada vez mais. Porque quando essa igreja aqui estiver cheia, eu creio que vai dar, se Deus quiser, a gente vai poder dizer assim, olha, sabe o que está acontecendo? Porque toda a igreja contribuiu para isso. Trabalhou, botou a mão na massa, orou, ajudou, convidou, cantou Bíblia, distribuiu o folheto, teve paciência, chorou junto, sorriu junto. Por isso que a igreja está desse jeito. O resultado do fruto. Você entendeu? Quando a gente usa o dom da gente da maneira devida. Da maneira devida. Então, olha os versículos 15 e 16 do 4 aí. Versículos 15 e 16. Vamos ver juntos? Mas, seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de que todo o corpo
bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Olha isso. Então, não é um crescimento do tipo assim, né? Vamos crescer custe o que custar. Nem que a gente tenha que adulterar um pouquinho a doutrina, ensinar um pouquinho mais de prosperidade, né? E bajular um pouquinho mais o irmão do lado, o outro. Tem igreja hoje que a gente chama isso de pragmatismo. O que é isso? Tem que dar certo. O que importa é o número, vamos crescer. Não importa que meio a gente usa. Não é assim. Esse crescimento ele vai se dar por meio do exercício dos dons em amor, de acordo com a verdade. Certo? Então, meus irmãos, isso contribui para o bom andamento da Igreja de Cristo, da nossa igreja. Então, o que eu espero de cada irmão, de cada um de vocês, e o que vocês esperam de mim, ou tem que esperar de mim, é esse comportamento, essa atitude, essa postura de auto-sacrifício. Certo? Eu sei que cada um de vocês tem trabalhos, tem estudos, tem muitas coisas para se preocupar no dia a dia, mas a igreja também passa pela atuação de cada um de vocês. Certo, irmãos? Então, que Deus nos ajude, né? Tem um terceiro ponto, não vou falar hoje, não dá mais tempo aqui. Mas essas são duas marcas, né, que a gente pode ver hoje de uma igreja que é revitalizada. Uma igreja que trabalha pela unidade da fé, sendo paciente, né, suportando uns aos outros, se esforçando para preservar essa unidade, sendo submissa a Deus, e também uma igreja que usa os seus dons, tá, para o benefício da casa de Deus. Tá bom? Então, que Deus abençoe a cada um de vocês e a mim, para que a gente possa chegar em casa, né, e refletir: Senhor, no que eu sou bom? O que eu posso fazer para ajudar a igreja do Senhor? Que área eu posso fazer para ajudar? Então, que Deus possa aplicar a palavra dele nos nossos corações. Amém? Vamos orar? Pedir para Deus confirmar isso. Pai Santo, Pai bendito, graças te damos por esse momento, Pai. Obrigado, Senhor, por estarmos juntos nesse dia. Eu quero mais uma vez pedir perdão pelos meus pecados e também rogar pelos meus irmãos. Eu quero também, ó Deus, te apresentar a vida deles e pedir ao Senhor que nos abençoe com aquilo que nós aprendemos hoje. Obrigado, Senhor. Nos ajuda, Deus, a não enterrar os nossos talentos, mas a multiplicá-los para a Tua glória, para que quando o Senhor vier, nós possamos entregar ao Senhor em dobro o talento que o Senhor nos deu. Seja um caminho aqui, que o Senhor possa trabalhar por meio deles, como dom que cada um tem, à medida dos dons que o Senhor concedeu a cada um. Nos ajuda, Senhor, a sermos uma igreja cada vez mais unida, a nos importarmos uns com os outros e afasta de nós, como diz a Tua palavra, a falsidade e a mentira. Que nós possamos ser sempre sinceros um com o outro, transparentes, verdadeiros. E eu sei, Senhor, que nós vamos errar, porque nós somos assim, às vezes, numa palavra ou num comportamento. A gente erra e fere o outro, mas que isso aconteça cada vez menos e que no momento que acontecer, o Senhor possa nos fazer sentir e consertar as coisas. Também faz de nós uma igreja madura,
que tenha discernimento, para não ficar preso a cada obstáculo que surge. Obrigado por esse estudo, Senhor. Me ajude a aplicar na minha própria vida, pois eu estou consciente de muitas falhas e daquilo que preciso aprender mais da tua parte e aplicar. Obrigado por essa noite, essa quarta-feira. Fica com os meus irmãos, levando-nos para casa em paz e recebe nosso louvor, nossa adoração. E nós queremos dizer que nós te amamos, Senhor Jesus. Obrigado, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos cantar mais uma vez para finalizar nosso canto. Está em pé?